Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que é a lei da colheita? Deus já nos conhecia antes de nascermos? Os profetas foram pré-ordenados para uma época na terra? O que significa a parábola da vara de amendoeira? O que significa a parábola da panela fervente? E o que significa a parábola do cinto apodrecido? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana do Vem Segue-me, nós vamos estudar o livro de Jeremias. E na verdade, Jeremias, praticamente os capítulos de Jeremias, ele foi pré-ordenado por Deus como um profeta para poder acusar os judeus, e mostrar aos judeus a iniquidade em que eles estavam. E para que ele pudesse, talvez, tentar fazer com que eles mudassem de comportamento. Mas antes de nós entrarmos aqui no livro de Jeremias, eu escolhi alguns versículos aqui para nós podermos ver, e nós vamos ver algumas parábolas que Jeremias recebeu como revelação do Senhor, e qual é a visão que ele nos dá sobre isso, qual é, na verdade, o entendimento e o princípio que ele extraiu para poder ensinar aquelas pessoas. Apenas lembrando que aqueles que não se inscreveram no canal Ramilfo Ensina, eu os convido a se inscrever. Aqueles que se inscreverem, por favor, ative o sininho, aqueles que estão assistindo também, e compartilhar esse vídeo e compartilhar esse canal com seus amigos e aquelas pessoas que você gostaria que pudesse assistir também. Então, uma das coisas que nós vamos observar nos ensinamentos do profeta Jeremias, praticamente o que nós vamos ver nessa primeira parte, e também na segunda, porque praticamente é o que Jeremias ensina, Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é a lei da colheita, como nós conhecemos nas escrituras modernas, Então essa é uma verdade que não pode mudar, ela não muda. Então aquilo que nós escolhermos fazer, aquilo que nós plantarmos é o que nós vamos colher, Então não tem como ser, na verdade, diferente disso, Eu gostaria de pegar no capítulo 1 de Jeremias, o versículo número 5, e no 4 diz que assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Então o próprio Jeremias, dizendo o que aconteceu. Então diz, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então o Senhor estava revelando para ele nessas palavras, antes que você nascesse no ventre da sua mãe, Então muito provavelmente, talvez para Jeremias, ele queria na verdade entender melhor, mas vamos ver o que ele falou no versículo 6, ele disse assim, então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. E depois, discorrendo no contexto, nós vamos ver que o Senhor diz para ele não pensar daquela forma. Talvez o menino aqui, seria mais apropriado ele dizer, olha, eu sou jovem, eu sou leigo na palavra, ou algo assim, Mas esse é o entendimento que nós temos. Ele se colocou de uma forma, como nós vimos vários outros profetas e líderes da igreja, homens e mulheres que foram chamados, e normalmente eles se colocam naquela maneira que se encontram ou acham que são inadequados para aquela responsabilidade. E o Jeremias aqui também teve esse sentimento, Mas nós vemos aqui que o Senhor disse para ele, Porém, o Senhor disse lá no versículo 7, não digas que és um menino, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, falarás.
Então nós vemos aqui que, na verdade, servir ao Senhor é importante conhecermos as Escrituras, dominarmos a doutrina para podermos ensinar com eficiência, mas o que o Senhor mais requer, em primeiro lugar, é a disposição de servir, obediência. Então ele sabia que Jeremias era isso, por isso que ele disse para ele: olha, não diga que você é menino, porque aonde que eu vou te enviar, você vai, e o que eu te falar, você vai falar. Então ele já sabia que Jeremias era um homem obediente. Mas essa escritura também, uma das coisas que nós podemos aprender, vamos lembrar, eu até mostrei isso no vídeo passado, o plano de salvação, né? Então vamos lembrar que nós viemos da pré-existência. E na pré-existência nós não tínhamos um corpo de carne e ossos. Então aqui está falando exatamente sobre essa parte, né? E é mais uma vez nos mostra que essa doutrina é real, né? Então vamos ter um entendimento aqui. Então essa escritura é uma prova incontestável da existência pré-mortal do homem como indivíduo. O Senhor garante a Jeremias que seu chamado para uma missão como profeta antecedeu seu nascimento. Aí nós vamos entender quando o Senhor falou para ele: eu te conheci, né? Como ele diz aqui no 5. E antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Essa palavra te conheci significa mais que um encontro casual. O termo hebraico yada, traduzido como conheci, tem a conotação de um relacionamento pessoal e profundo. De fato, a designação pré-mortal de Jeremias consistiu em ser pré-ordenado, santificado e enviado. Lá em Abraão nós vemos, quando foi nos revelado lá na Praia do Grande Valor, onde nós estávamos lá e o Senhor disse que havia muitos governantes entre aquele povo e que seriam os seus servos, né? E Jeremias era um desses, né? Então vamos lembrar que o que o Senhor está dizendo para ele é aqui, ó. Então olha, antes que você nascesse, antes que você ganhasse um corpo, eu te conheci na vida pré-mortal. Então mais uma vez reforça a doutrina do plano de salvação, né? O grande plano de salvação. E ainda para nós podermos entender, um profeta ele não escolhe onde e quando servirá ao Senhor. É Deus quem escolhe quando e a quem ele será enviado. Pode ser um Enoque, a edificação, ou um presidente Nelson, a presidir a igreja nos dias de hoje, em tempos de paz e prosperidade. Outro talvez seja um Mórmon ou um Jeremias, procurando inutilmente salvar um povo rebelde e apóstata. Por que inutilmente? Porque nós vamos ver no final da história que o povo realmente foi condenado, né? E nós vamos ver uma escritura onde diz que eles perderam a oportunidade. A salvação passou e eles perderam. E aí diz aqui: cada qual tem o seu chamado, no seu tempo, cada qual tem uma lição para nos ensinar. Então a pré-ordenação, desde Adão até os dias de hoje, presidente Nelson, todos os profetas foram pré-ordenados para esse determinado momento e tempo. E por um propósito que o Senhor conhece, os seus líderes, né? E na verdade servos, que ele escolhe para poder vir aqui. Então nós vamos ver aqui, em relação a essa revelação que o Jeremias ele recebeu. Então eu gostaria de destacar 3 parábolas em que Jeremias ele narra a parábola e aí também ele fala sobre o que significa. Nós vamos entender o que significa, ou qual é a visão que Jeremias, de uma forma na doutrina de Cristo, nós precisamos entender. Às vezes a parábola como essa, a parábola da vara de amendoeira, né? Então essa vara de amendoeira usada na parábola, né? Então nós vamos ver aqui do capítulo 1, a partir do versículo 11, vamos notar aqui algo interessante, né? O Senhor faz uma pergunta para Jeremias, né? E ele pergunta para ele: que vês tu, Jeremias? E ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: bem viste, porque velo pela minha palavra para cumpri-la. Então ele está dizendo
o que Jeremias estava vendo, por isso a parábola da amendoeira, e aí o Senhor estava dizendo o que representa, qual é o entendimento que ele tem que ter, como ele tem que ensinar a doutrina e o princípio para o povo. E aí ele diz, e veio minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, que vês tu? E eu disse, vejo uma panela fervente, cuja face está para o lado do norte. Então aqui ele já é uma outra parábola que nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos entender essa parábola da amendoeira. Então, quando ele disse que viu a vara de amendoeira, o Senhor disse para ele assim, bem viste, porque velo pela minha palavra para cumpri-la. Então diz aqui o Senhor que ele se assegura de que a sua palavra vai ser cumprida. Nós sabemos que a palavra de Deus vai ser cumprida. Então nosso entendimento aqui, que vês tu, Jeremias? A visão que Jeremias teve nesse capítulo de abertura de sua profecia era parabólica e contém o pensamento em diferentes estágios de desenvolvimento. A mudança na metáfora da agricultura para a arquitetura é digna de nota. Por quê? Porque ele falou, eu vi uma vara de amêndoa, que seria da parte agricultura, e depois o senhor perguntou novamente, o que você vê agora? Ele falou, eu vejo uma panela de água fervente. E aí então, é uma outra parte que poderia cair na área da arquitetura, mas nós vamos ver já essa outra parábola. Lemos sobre extirpar, demolir e edificar, o que dá a entender que a restauração depende do arrependimento. Então, para haver a restauração nossa espiritual ou das coisas, deve ter mudanças. Vamos lembrar que a palavra arrependimento é mudança de comportamento, é mudança de visão, mudança de pensamento, né? E as predições de Jeremias eram, sobretudo, denunciadoras. Dessa forma, a destruição das nações é apresentada em primeiro lugar e com grande variedade de termos para só depois mencionar a restauração delas. E ainda para nós podermos ampliar a visão dessa parábola, a vara de amendoeira, em contraposição às palavras iniciais de terror, mas ainda em harmonia com a mensagem de esperança, Jeremias vê uma vara de amendoeira com os seus vivos e rosados brotos, florescendo em janeiro e dando seu fruto em março, e vê suas folhas verdes claros, sinal do começo da primavera, surgindo da melancólica do inverno. No original, o nome que Jeremias dá à amendoeira, nome poético e raro, torna o símbolo mais expressivo. Significa literalmente a árvore vigilante, ou a vigia, ou a árvore que se apressa em acordar, porque desperta de sua hibernação antes das outras árvores. Vamos lembrar a própria palavra vara, né? A vara que conduz, a vara que guia, né? E nós vemos várias escrituras que diz isso, né? Onde faz essa analogia, né? Para nós podermos entender. Então a vara da amendoeira, né? E aí diz, nessa palavra Deus mostrou a rápida execução do seu propósito. Quando ele falou, eu velo, né? Eu velo, eu guardo. Em hebraico quer dizer eu apresso-me, né? Sobre a minha palavra para cumprir. Então, além de o Senhor garantir que toda a palavra, que tudo, até o próprio Cristo ensinou isso, né? Que nem uma vírgula, nem um tio vai ser mudado da palavra de Deus, né? Jeremias faz um jogo entre a palavra traduzida por amendoeira, que em hebraico também significa vigia, e velo ou eu me apresso, que denota a ação daquela que vigia. Os juízos decretados contra a nação judaica estavam próximos ao cumprimento. Lá em Amós 8, que nós vamos ver numa próxima designação, o livro de Amós, diz, em especial essa escritura, diz que haveria um momento em que as pessoas iriam sentir fome e sede, mas não a fome literal, física, de comida ou de água, a sede de água, mas da palavra de Deus, de pessoas ensinando e você sentindo o Espírito, né? É o que, na verdade, a seção Doutrina e Comercio 50 diz que quando alguém ensina pelo Espírito a doutrina, quem está ouvindo se regozija, ambos se regozijam. Quem está ensinando e quem recebe a palavra também. Então essa é o que Jeremias partiu e ensinou para o povo, né? Olha, a palavra de Deus está vigilante, o Senhor está se apressando, né? E
então nós temos que nos alinhar. Não é? E aí nós vamos ver depois no versículo 13, então aí novamente o Senhor perguntou para Jeremias, o que é que você vê? Aí ele disse assim, eu vejo uma panela fervente, cuja face está para o lado norte. Não é? Aí é o que a gente chama de a parábola da panela fervente. E diz que essa panela fervente estava direcionada para o lado norte, ou melhor, para o lado norte. E aí no 14 diz, e disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Então ele diz que a panela fervendo, talvez no linguajar mais assim comum, né? Às vezes alguém que está fazendo algo errado, e um filho, às vezes, e o pai e a mãe dizem assim, olha, sua batata está assando, né? Então essa água, né, provavelmente o Senhor está dizendo para o povo, olha, avisa o povo, ó, a água está fervendo, né? A água está quente, né? E aqui diz que a panela estava virada para o norte. O que isso representa, né? Então essa panela que estava na verdade fervendo, o que isso representa? A panela ferver, nessa ilustração parabólica, o profeta revela o lado sombrio do seu ministério. Numa visão, Jeremias viu num monte de lenha em chamas uma grande panela de metal, fervente e fumegante, inclinada para o norte, de onde poderia despejar seu conteúdo escaldante sobre o sul. Então, né, os pontos cardeais norte e sul, né? Então a panela estava no norte, e aqui o Senhor disse que, no 14 diz o que representava, que essas pessoas do norte iriam derramar o mal sobre todos os habitantes da terra. Então eles não estavam sendo exemplo, não estavam sendo um padrão, não estavam vivendo os mandamentos e convênios, né, como deveriam. Aí diz aqui temos o instrumento que executaria outra palavra de Deus. A fervura foi possível pela chama sobre a panela, mantidas por um sopro. Símbolo oriental da fúria da guerra. A aflição estava vindo do norte. A panela voltava-se para o norte, com a boca a ponto de despejar o seu conteúdo em direção do sul. E que, a saber, era a Judéia. Então o Senhor disse, olha, a minha ira está voltada, né? E para essas pessoas, né? E o cuidado que as pessoas tinham que tomar e também se arrepender. Então, vamos lembrar que nós precisamos nos policiar, né? Nós precisamos, às vezes, ser honestos conosco mesmo, fazer uma avaliação pessoal de saber onde eu estou e onde eu pretendo chegar, né? Para ver se a nossa panela não tá fervendo também. Depois, lá no capítulo 13 de Jeremias, nós vamos ver uma outra parábola que o Senhor, então, disse e o que ele tinha que fazer, e aqui nós vamos entender a aplicação. Aqui também cabe a analogia, embora eu não vou comentar em detalhes, apenas para aqueles que realmente já fizeram convênios, né, vão poder ter uma visão e um entendimento. E que foi chamada a parábola do cinto apodrecido. Então lá no capítulo 13, do versículo 11, então aqui diz assim, assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho, né? Então ele falou, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, porém não coloques na água. Ele falou, compra lá o cinto, põe no seu lombo, né? Coloca o cinto, mas não lava e não põe na água. E aí então o 2 diz, e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Isso Jeremias explicando na obediência em executar o que o Senhor mandou. No versículo 3 diz, então veio a palavra do Senhor a mim a segunda vez dizendo, toma o cinto agora que compraste e que trazes sobre os teus lombos e levanta-te e vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então o Senhor falou, olha, agora você pega o cinto, tira ele e vai lá e esconde lá na fenda da rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. No 6 ele fala, sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, então depois de muitos dias que o cinto estava lá escondido, onde o Senhor mandou, né?
ao cabo de muitos dias, e que passaram muitos dias, e de acordo com alguns estudos e alguns manuais do Instituto, diz que foi uma média mais ou menos de 70 anos, né, de 70 dias isso. Então deu aí praticamente 2 meses e alguns dias. E que ficou lá o cinto escondido. Aí diz que depois desses dias, né, que me disse o Senhor: levanta-te e vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrates, no 7, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada mais prestava. Então aqui tem uma lição. Ele falou: mas o Senhor só mandou ele comprar o cinto, colocar o cinto, não molhar, né, não jogar na água. Depois aí o Senhor falou: agora vai lá, pega esse cinto e esconde lá na rocha, na fenda da rocha. Depois de alguns dias, que passou alguns dias, aí o Senhor falou: vai lá agora e pega o cinto. Aí ele pegou o cinto e ele viu que o cinto estava podre, né, e não prestava para nada. E aí então diz aqui: fui ao Eufrates, cavei, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. No 8 ele diz: então veio a minha palavra do Senhor e disse: assim diz o Senhor, assim farei apodrecer a soberba de Judá, como também a muita soberba de Jerusalém. Então que o Senhor está dando uma lição, uma mensagem, ó, você vai ensinar. Exatamente essa experiência que você teve é o que vai acontecer com o povo de Judá e de Jerusalém. Ele tinha então que ensinar o povo: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão apodrecer, vai acontecer isso. E aí no 10 nós vemos: e este mesmo povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a obstinação do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Então aqui até de uma certa forma é dura a mensagem, né? Então a compra de um cinto linho, esse componente da veste sacerdotal de Jeremias era significativo na interpretação da parábola encenada. Sendo branco, né, porque na verdade era branco o cinto, a cor relembrava os israelitas do caráter santo que deveria apresentar como nação santa. Então tinha uma representação simbólica, né? E Israel, como cinto do Senhor, foi escolhido para um propósito sagrado. A aquisição ou compra do cinto também lembra aos judeus que eles foram redimidos ou comprados por Deus. Então, quando ele mandou ele comprar o cinto, também tinha uma representação, que Deus pagou um preço muito alto, né? Ele morreu por nós, e isso está falando da expiação, que o Pai Celestial permitiu que seu único filho, o seu filho unigênito, que poderia e teria condições de nos redimir através da expiação, ele permitiu que ele sofresse por nós. Então foi na verdade um preço muito caro pago para o resgate de todos nós. Por isso a importância que nós temos que dar e conhecer melhor sobre a expiação. A outra parte então: e põe-nos sobre os teus lombos. Esse ato complementar denota grande intimidade com que o Senhor atara Israel e Judá. Então, quando você pega um cinto e aperta na sua cintura, nos lombos, né, isso representa que você está, de uma certa forma, muito seguro, né? Então, essa é a representação. Quando o Senhor mandou: olha, vocês estão seguros comigo. É muito seguro se nós formos obedientes a Deus. Então aqui ele falou que essa era a representação: Israel e Judá estavam seguros. Mas ele diz: deveriam ser um povo chegado ao Senhor. Então lembra que algumas aulas anteriores nós estamos falando como é que eu posso me achegar a Deus, né? O cinto era também parte ornamental das vestes dos sacerdotes orientais, cheio de beleza e de glória. Do mesmo modo, Israel foi escolhido para glorificar ao Senhor diante das nações da terra. Nosso propósito supremo não é glorificar a Deus? Então nós temos que fazer da maneira que o Senhor falou. E essa é uma das representações que nós temos que renovar nossos convênios sempre, né? E nós temos algumas coisas
que nós realizamos e fazemos que nos faz lembrar desses convênios. Assim como o cinto atado ao corpo de quem o usa aumenta a sua resistência. Israel foi destinado a ser uma potência, né, de Deus, testemunhando de seu nome. Então essa potência que Deus tinha e gostaria que aquele povo fosse um povo que o representasse e representasse muito bem, né? Aí a parte que ele falou para Jeremias, porém não coloques na água. Então vamos entender o que ele quis dizer. Os sacerdotes antigos jamais podiam esquecer-se da sua santa vocação. A lei do coração limpo deveria ter um corpo puro, por isso os levitas sempre lavavam o corpo e as vestes. Essa proibição que ele disse, olha, você compra um cinto de linho, mas não lava, não coloca na água. Então essa proibição excepcional aqui representa a imundície moral de Israel, que se tornou como a sujeira de uma vestimenta usada constantemente sobre a pele, sem ser lavada. Quanto mais Jeremias usava o cinto e sem lavá-lo, ele pior ficava. O cinto não lavado, então simbolizava a ausência da água limpa e do arrependimento. Então aqui tem muitas coisas para nós podermos observar aqui e aprender, né? Em primeiro lugar, a água limpa, né? Vamos lembrar que Cristo, ele disse, eu sou a água viva, né? Mas aqui também tem o simbolismo das ordenanças do batismo, né? Então nós nos lavamos, ou quando nós nos batizamos, nós lavamos os nossos pecados para podermos demonstrar o arrependimento sincero a Deus. Então por isso que diz aqui, quando o Senhor disse para ele usar o cinto sem lavar, que ele iria ver, e é normal, se você pegar um cinto e usar muito e não lavar, ele vai cheirar mal, né? E vai apodrecer, como foi o caso desse, e aí tem que jogar fora, para nada mais presta depois se você não cuidar. Da mesma forma, os nossos convênios, se nós não cuidarmos, não é somente ser batizado, receber o dom do Espírito Santo e pronto, estamos exaltados. Não. É a primeira porta, né, das ordenanças, que o próprio Cristo foi o exemplo disso, né? E depois, então, por isso que nós temos cinco, né, os primeiros princípios, né, que é a fé em Cristo, arrependimento para a remissão dos pecados, aí o batismo, né, e a imposição de mãos para o recebimento do Espírito Santo. E o quinto é perseverar até o fim. Então é continuar, é ser fiel, é aumentar as ordenanças, os convênios e continuar fiel. Então vamos lembrar aqui quando ele fala aqui que o cinto não lavado então simboliza a ausência da água limpa e do arrependimento. Então quando nós ganhamos o corpo, então nós temos que nos lavar através do batismo. Então estão vendo aqui, vou colocar mais aqui, que vocês estão vendo aqui os princípios: fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Então isso é o que faz parte também do plano de salvação. Então, na verdade, o fato só de ganharmos um corpo e nascermos aqui não está tudo resolvido, né? Porque nós nascemos no mundo em pecado e temos que ser resgatados disso, né? Como nós já vimos em algumas aulas. E a outra parte que ele diz também, vai e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Por causa da corrupção e da falta de arrependimento do povo, este seria preso em penhascos. O tecido para ter um nobre uso, o cinto deteriorado e podre, foi colocado na fenda de uma rocha, descartado por ser inadequado para o seu propósito. Também Judá, falhando em sua santa e honrosa missão, tornou-se cativo. Como um cinto na rocha, os judeus foram expostos às más influências das nações pagãs ao redor, às quais não poderiam resistir. E aí então eles tiveram muitos problemas e começaram, como o Senhor já disse lá no capítulo 1, que eles adoravam ou estavam adorando deuses alheios, né? Outros deuses que não o único Deus a quem nós devemos adorar, né, de verdade. No versículo 6 ele falou lá então, ao cabo de muitos dias, lembra? Ele mandou, olha, né, coloca lá, na verdade, o cinto lá na rocha, e depois de alguns dias ele pediu para que ele retirasse. Eis que o cinto tinha apodrecido. Aí quando ele foi lá e tirou, ele viu, tá podre, né? Aí diz aqui, o intervalo pode ter sido de 70 dias, conforme eu falei, símbolo perfeito dos 70 anos de exílio
que o ato de esconder o cinto junto ao Eufrates representava o cinto maculado, ou com manchas, ou com pecado. Deteriorado, inútil, era uma parábola do estado de Judá após o exílio, desprovido de toda a sua grandeza exterior, sem o lugar que ocupava entre as nações na terra. No versículo 9, então, ele disse: ainda que a dignidade de Judá e de Jerusalém tenha sido grande, eu vou desfigurá-la. Então, lá no versículo 9, como nós lemos, ele disse assim: assim farei apodrecer a soberba de Judá, como também a muita soberba de Jerusalém. O tempo fez com que o cinto se tornasse impróprio para o uso, porque apodreceu e se tornou sem nenhuma serventia. Como no versículo 7, o Jeremias disse, quando ele foi buscar o cinto, ele disse: eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Símbolo de como os judeus se corromperam com os vizinhos pagãos e idólatras, deixando de atuar como testemunhas de Deus, sendo assim jogados fora, como um cinto podre, estragado e inútil. Quão sentenciosa é a lição dessa parábola para toda a futura geração, e o princípio aplicável aqui é muito claro. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então essa é a escritura de Mateus capítulo 5, quando o Senhor diz que nós devemos ser o sal da terra. E o sal, quando ele perde o seu sabor, ele, para nada mais ele presta. E na verdade a gente sabe, o sal é um produto puro, que ele só perde o sabor quando ele é misturado com outra substância. Se ficar o sal, você pode ter um pacote de sal e você vai ter por muito tempo ele, se você não misturar com nada. Mas se você misturar com outras substâncias, ele vai perder o seu sabor e aí depois para nada mais presta. Assim é espiritualmente, Então nós precisamos ser o sal da terra, nós não podemos nos misturar com as coisas do mundo. Lembra, nós já vimos em alguns vídeos anteriores sobre isso, de estar no mundo sem viver, E é possível fazer isso? A gente só tem que elevar o padrão. A única maneira de viver nesse mundo que ainda, como na aula anterior nós vimos, que nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo, onde Ele vai habitar, onde Ele vai reinar sobre nós, mas até que isso aconteça, ainda estamos no mundo em pecado. E para viver nesse mundo dessa forma, a única forma de viver no padrão, agradando a Deus, é elevar os padrões, as escolhas. Então vamos lembrar que aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. Então não tem nenhum segredo, é simples assim. As minhas escolhas, eu posso fazer qualquer escolha, seja para o bem ou para o mal, mas as consequências, infelizmente, eu não tenho como escolher. Eu vou ter que colher esses frutos de acordo com as escolhas que eu tive, e assim é com cada um de nós. Que possamos ter e observar essas coisas, para que assim possamos nos avaliar e nos alinhar se for necessário. Alguns talvez vão ter que fazer um alinhamento muito rápido, muito superficial, alguns vão ter que ser de forma muito profunda, mas se é necessário, o mais importante é esse. Então que nós possamos acreditar que o Senhor, como Ele disse aqui, que Ele tem o poder para nos salvar, Ele quer nos salvar, o plano já está pronto para isso, e está à disposição de todos nós. Agora nós temos que escolher Cristo como nosso Salvador e Redentor e nos alinhar e realmente fazer o melhor para isso. Então, espero que nós possamos ter aprendido, e aí então depois nós vamos para a segunda parte dessa lição da semana. Espero que nós possamos ter aprendido o significado dessas parábolas e nos aprofundar mais. Até o próximo vídeo.